Irmãos, boa noite. Paz. Se você puder abrir a palavra de Deus comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, eu agradeço. Amém? Hebreus, capítulo 11. Há cerca de 2 semanas atrás, teve um momento em que eu ministrei a palavra e eu falei um pouco sobre esses heróis, a qual a palavra de Deus relata aqui, os heróis da fé. E indo um pouco mais adiante, nos estudos no momento que eu estava lendo e fazendo o meu devocional, eu pude ver o quanto Deus tem um desejo nesse livro de despertar em nós um tipo de avivamento, mas de um fortalecimento para a gente enfrentar o dia a dia que todos têm. O dia a dia, muitas vezes com problemas, o dia a dia, muitas vezes com crises financeiras, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas pessoais. E Deus, ele usa o escritor no sentido de quê? De despertar em cada leitor, despertar em cada ouvinte, o sentido de que pessoas semelhantes a nós, no capítulo 11, passaram por situações infinitamente mais difíceis do que a nossa e suportaram. Tem de tudo no capítulo 11. Tem pessoas que foram desamparadas, tem pessoas que foram escorraçadas, tem pessoas que foram abandonadas, teve pessoas que sofreram perseguições, tiveram pessoas que tiveram que acreditar em coisas que iam acontecer 40 anos depois, porém ficaram firmes, acreditando que um dia tal coisa ia acontecer. E depois de 40 anos tal coisa aconteceu. Então, é encorajador esse capítulo 11, é encorajador, fortalece. Se você um dia tiver algum momento delicado na tua vida, emocional, numa crise existencial, Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que isso acontece comigo? Deus, por que tanta luta? Por que tanto problema? Eu quero te falar, dá uma lida no capítulo 11 de Hebreus, e eu creio que vai fazer você começar a enxergar os teus problemas com outra ótica, de outra forma, e eu tenho certeza que você vai terminar a leitura mais esperançoso. Amém? A gente vai partir para o capítulo 12, que o capítulo 12 é um momento onde, depois de fazer alguns fechamentos, Deus usa a vida do escritor a falar algo para nós, no sentido do caráter de Deus. No caráter de Deus, numa questão Deus Pai e nós como filhos. E a forma como esse Pai Celestial trata os filhos. A forma como esse Pai, muitas vezes diferente do nosso Pai terreno, diferente da referência terrena que a gente tem de paternidade, esse Pai Celestial nos trata de uma forma diferente. De uma forma amorosa, mas de uma forma justa. No reino de Deus não tem filho mimado. Amém? Não sei se no contexto da tua família, o pai mimou mais um e deixou o outro mais solto, ou deu mais regalo para um e você nesse contexto ficou meio até chocado com uma sensação de injustiça, com uma sensação de falta de paridade, falta de equidade. Anos em um dia, ou seja, dia 7 de dezembro eu vi a primeira atitude e eu falei, Deus, vou tomar uma decisão. E tomei uma decisão de sair de casa, mas não peguei e saí revoltado e fui. Eu peguei e falei, precisamos conversar sobre o assunto tal. Não tem conversa. Não, mas a gente precisa conversar porque tá errado. Tá? Não tem conversa. Não tem... Eu falei, Deus, aquilo estava me consumindo há anos. E eu falei, deixa eu sair para não... E toquei a vida. 3 meses que fui convidado a retornar para casa. E eu falei, eu volto porque eu não quero sair de casa.
eu volto, mas eu quero uma reunião, eu quero conversar. E foi celebrada uma conversa maravilhosa, que não gerou muitas mudanças, mas para um momento, aquilo para mim foi consolador, foi esperançoso. Mas vamos falar um pouco, deixa um pouco as nossas, né, experiências particulares, pessoais, às vezes traumáticas, às vezes gostosas, deixa ela de lado e vamos com Deus. Como que Deus iria se comportar quando você viesse e falasse assim: Deus, eu quero conversar sobre tal assunto, Deus, para mim não tomar uma decisão errada. Eu creio que Deus ia ser o primeiro a falar: filho, chega aí, filho. Eita. Fala. Deságua. Deus faria isso com o maior prazer, com a maior alegria. Porque a coisa que Deus menos gosta é de ver os seus filhos errando, é de ver os seus filhos tomando atitudes precipitadas, que geram feridas na alma, geram consequências terríveis. Enfim, irmãos, depois de 3 meses eu voltei para casa, tive uma conversa e foi maravilhoso. Eu consegui prosseguir por mais alguns anos, até depois que eu casei e tomei o meu rumo. Mas no aspecto de Deus, olha como que Deus trata aqui. A gente vai ler o capítulo 12, para a gente entender a forma como Deus trata, porque Deus, Ele quer falar conosco, Ele tem anseio de ouvir a tua voz, ouvir as suas razões, ouvir os seus argumentos, e se você estiver errado, Ele vai falar de N maneiras para te mostrar o certo. A tua maneira, o que você está pensando, é você, única e exclusivamente você. E eu espero que você ouça Deus. Deus diz assim, o tema da palavra é o poder da correção de Deus. Poder da correção de Deus. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois... Lembre que o capítulo 11 falou de todos os heróis, dos homens que passaram por pelejas, por lutas, e superaram tudo por fé. E no 12 ele inicia assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Num contexto, quando o leitor fala, ele dá uma abordagem aqui, tem gente olhando para vocês. Ele dá uma abordagem para nós e fala assim, ó, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem uma carreira para você, Deus tem uma carreira para mim. Deus tem uma missão para mim. Hoje, em especial, né? Tem um monte de pais aqui. Deus tem uma missão para você que é pai. E tem um monte de gente olhando para você, tua mulher, teus filhos. Pessoas que querem constituir família e estão olhando para você. Você sabia que tem muitos filhos que não querem constituir família por causa do conflito que eles percebem que existem dentro de casa? Pais se degladiando, pais saindo quase que no tapa, pais se agredindo fisicamente, verbalmente, emocionalmente. E muitos não querem constituir família porque eu não quero passar o que meu pai passou, eu não quero passar o que eu não quero, tá louco? E deixam um plano de Deus, um propósito de Deus, por causa de traumas, de marcas vivenciadas na infância, na adolescência, na juventude e às vezes até na vida adulta. Então quando ele vem aqui e fala assim, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está querendo falar as coisas que embaraçam, as coisas que param. Você para com coisas pequenas e, caminha. Se existe uma carreira proposta, se existe um propósito dentro da família, se existe um propósito na vida espiritual, para de ficar preso ao passado, para de ficar preso com coisas que são embaraçosas, né? Eu virei um dia que eu fui pescar com alguns amigos, e tem até um bololô de fio lá, e a hora que eu soltar no mar, eu ia curricar. Curricar é quando o barco está andando e você solta a isca, com uns 200 metros, e aquela isca vem, o barco vai andando e aquela isca vai caminhando lá. E o que acontece? Em um determinado momento o peixe passa e tum! E aí o que eu fiz? Em vez de soltar a isca e ir desenrolando conforme fosse puxando, eu soltei tudo no barco aqui lá e soltei a isca. A hora que eu soltei a isca, só foi um bolo de linha assim. Eu falei, meu Deus, não era isso que era para acontecer.
Irmãos, era mais ou menos 3 horas de caminhada de onde eu estava até o local onde eu queria chegar. Eu soltei o currículo com meia hora de trilhando. Eu consegui desembaraçar faltando 10 minutos para chegar no local onde eu queria. Eu demorei quase de 2 horas para desembaraçar. Enfim, eu não corriquei nada, né? Porque a hora que eu vi era hora de enrolar o embaraço da cegueira, o embaraço da prisão. Quando o texto diz, deixemos o embaraço, ou seja, esquece essas coisas, deixa isso para trás. Sabe o que seria mais prudente eu fazer naquele dia? Cortar o fio, pegar a parte que eu ia usar, que ia jogar no mar, pegar o que sobrou de linha, amarrar e jogar e deixar aquilo lá. E quem sabe eu teria pego um peixe. Então fica atento, amém? Porque muitas coisas podem estar travadas na sua vida, emocional, financeira, ministerial. Por quê? Por causa do embaraço. Quando ele ainda faz outra menção aqui, ele fala que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem algo de Deus, cada um aqui tem uma família para cuidar, cada um aqui tem um trabalho a dar conta. E seja qual for, eu espero que você faça com excelência, eu espero que você faça com amor, eu espero que você faça para glorificar a Deus. Amém? Suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Senhor, pastor, eu vou correr, mas eu vou olhar para o meu pai terreno. Não é pai terreno, não é igreja seminário, não é para mim, não é para o seu irmão que está do lado, é para quem que diz aí o texto aí? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo. A palavra de Jesus. Jesus é o maior exemplo de vida, o maior exemplo de quem suportou afrontas, suportou situações delicadas na vida e venceu. Então ele é a pessoa a qual nós devemos olhar. Amém? E olhar para ele, o que quer? Quer olhar para Jesus? Olha para a palavra e você vai ver Jesus. Se volta a palavra e você vai ver Jesus. Ele vai falar com você através da palavra. E aí um pouco para frente, no 12:3, ainda ele fala aqui, né? Não perca o foco. Eu até coloquei aqui, tem uma pessoa que me ajudou na caminhada. Porque eu espero esse exemplo para vocês. Eu espero que quem está aí, teu pai, tua mãe, teu marido, teu irmão aí do lado, que cada um seja errado. Nós estamos numa estrutura corruptível. Eu um dia posso falar. Se você nem se olhar para mim, observar demais as falhas dele, sabe o que acontece? A sua fé começa a naufragar. Se você olhar para as falhas, olhar para as fragilidades, eu te dou um conselho, para de pensar e ora. Deus, eu entrego diante do Senhor o que o João fez, o que o Mané fez, eu entrego do que a Maria fez, eu entrego diante do Senhor e descanso. Tem 10 anos de caminhada, meu Deus, como que essa pessoa faz isso? Aí você começa a naufragar na fé. Então o foco é Jesus, amém? O versículo 3 e 4 a gente vai ler junto, diz assim, considerai, pois, até tem outra versão que fala assim, considerai, pois, atentamente, mas a minha está falando assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E o 4 diz assim, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então quando ele fala no 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tais contradições, queridos, eu tenho que vira e mexe, lembrar, trazer à minha memória o que foi que Jesus passou. Quando ele está falando aqui, na caminhada, quando você estiver correndo, considere atentamente o que passou Jesus, as contradições. Eu até fiz um relato aqui. Pessoas, as hostilidades que elas fizeram com Jesus, as coisas ásperas. Jesus foi abandonado por pessoas que estavam andando com ele. Jesus foi negado. Pessoas que estavam do lado dele falaram que não conhecia ele. Jesus foi condenado por amar as pessoas. Jesus foi espancado.
foi chicoteado, zombaram de Jesus, cuspiram na cara de Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, fizeram ele carregar a cruz pesada, colocaram pregos nos seus pés, nas suas mãos, furaram a lateral no momento onde ele sequer podia se defender, crucificaram, mataram Jesus. Jesus suou gotas de sangue na caminhada dele. Nesses momentos finais de aflição, ele suou gotas de sangue. Quando o texto vem aqui e fala assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e não desfaleçam no vosso ânimo. Irmãos, tudo isso que eu relatei aqui, eu acho que a única coisa que a gente de repente passou aqui, em algum momento da vida, e olhe lá, de repente foi alguém nos abandonou, ou alguém contradizeu o que a gente disse, ou alguém nos negou. De repente você tomou uma cusparada na cara em algum momento de alguém, um tapa na cara de alguém, mas não colocaram coroa de espinho na sua cabeça. Não fizeram você carregar uma cruz pesada. Não botaram prego nas suas mãos. Não te condenaram injustamente. Você não suou gota de sangue como Jesus suou. Então eu quero falar o exemplo que Jesus deixou. Se você sempre considerar, se você sempre lembrar do que Jesus passou por você, do que Ele passou para que você e eu tivéssemos vida, isso vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que vai lidar com os problemas de uma outra forma, de uma outra maneira, numa perspectiva diferente. E aqui eu queria entrar num ponto que vou falar uma coisa para você. Não desista, irmãos. Não desista. Se está difícil, não desista. Se está difícil, não olhe para trás, porque olhar para trás é pior. Pior, tá? Coloquei aqui também, lembre-se e olhe somente para o autor e consumador da nossa fé. Me lembro no começo da caminhada, um dia, eu andando na rua, e aí uma pessoa chegou para mim, uma pessoa que eu conhecia, eu estava tão feliz com Deus, estava com 4 semanas de andando com Jesus. Só que eu estava assim, falei, Deus, eu descobri a alegria da minha vida, eu descobri o sentido da minha vida com 23 anos, e eu cheguei para a pessoa, que foi até uma das pessoas que apresentou Jesus para mim, e eu falei, eu vou assim, usar um termo assim, cara, estou feliz demais, cara. Eu descobri pessoas verdadeiras, eu descobri o lugar certo, ninguém mente, não tem ninguém que engana, cara, tá todo mundo, cara, só amigo, todo mundo fala paz. E daí o rapaz ficou meio que olhando assim, ele tinha uns anos de caminhada, ele ficou olhando, pá. Aí ele esperou aquele desabafo de alegria e aí ele falou assim, ele pegou, me abraçou, falou, Tadeu, cara, olha para Jesus, cara. Olha para Jesus. Essas pessoas são bênção, mas essas pessoas, vira e mexe, podem falhar, podem pisar na bola, cara. Às vezes com você, às vezes com a ação. E, cara, não se decepcione. Se você olhar para Jesus, você vai conseguir. Porque eu nunca tinha passado por uma decepção. Eu nunca tinha passado por algo que me entristecesse dentro da igreja. Não, eu tinha 3 semanas de igreja, né? Não tinha como passar por alguma situação ainda. Mas daí eu fui meio mais ligeiro, né? Então eu comecei a dar um chute, deixa eu caminhar do meu jeito mesmo. Não, continuei caminhando, mas eu fiquei ligeiro. Aí ficava com um, ficava com o outro, não sei o quê. Passei por algumas situações que... mas eu falei, Deus, amém, estou olhando para o Senhor, e bola para frente. E acredito que nessa caminhada com 25 anos, eu já vi muitas vezes, e graças a chegar e abandonar a fé, mas eu preciso olhar para Jesus. Amém? E você precisa olhar para Jesus. E nesse ponto aqui, agora na continuidade da palavra, vem algo interessante
fazer essa introdução, de falar, larga os embaraços, corre sua carreira, olha para o autor da fé, lembre-se sempre, considere sempre as coisas que Jesus fez. O autor no teu coração, o que o autor fala. Porque ele fala de algo agora que é da forma como Deus trata com a gente. Porque não importa que eu tenho 23 anos de caminhada, eu tenho muitas coisas a serem corrigidas. Não importa se você está nos últimos tempos da tua vida, nós temos muitas coisas na caminhada a ser acertadas com Deus, ajustadas com Deus. Estou mostrando essa forma com versículo 5 e 6. E já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como filhos. Eu vou pegar essa outra versão aqui, irmãos, porque essa versão ela tem uma conotação, ela fala de uma... a nova versão transformadora. Tem aí? Se não tem, está aqui. Diz assim, Hebreus 12, capítulo 5, diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus se dirigiu, que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Deus, nesse contexto, ele começa a falar de algo agora que ele quer tratar com a gente, ele vai tratar com a gente. Quer você queira, quer você não queira. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirigiu como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Hoje é o dia dos pais. E o que acontece, é que muitos pais têm uma forma de educar os seus filhos. Uma maneira de educar os seus filhos. Herdou dos seus pais, herdou dos seus avós, herdou das suas experiências, concepções, valores, e cuida dos seus filhos, e educa os seus filhos, e ensina os seus filhos dentro da sua concepção. Pais e mães. E Deus quer ensinar a mim e a você, a gente tratar os nossos filhos como Ele trata a nós. Tem algo que é um pouco mais profundo que eu preciso falar. Muitas pessoas entendem a correção, quando fala aqui, meu filho, não despreze a disciplina, em outras versões fala correção. Muitas pessoas entendem correção como algo mal. Muitas pessoas entendem a correção como algo que não é vindo de Deus. Eu quero falar que muitas estão tratando da gente, está cuidando da gente, está apertando a gente em algum lugar, e a gente está botando a culpa no irmão, que de repente está sendo um instrumento de Deus nesse processo, às vezes botando a culpa no diabo, e a gente não está vendo que é Deus que está querendo lapidar eu e você. Não percebe que é Deus que está querendo ajustar algo que está defeituoso no teu caráter, na tua forma de pensar, na tua maneira de agir. E quando não existe estou sendo corrigido, eu não consigo perceber esse alinhamento que é Deus que está fazendo algo, que Deus que está permitindo algo através do irmão, através de uma crise financeira, através de uma luta, através de uma enfermidade. Quando eu não percebo, eu fico dando volta. E quando eu não percebo, ou até percebo, falo, Deus, quer saber? Brigo com Deus, então vamos, pá. Mas eu e você vamos retardar um monte de coisas, se tais coisas acontecerem. Eu e você tiver que não, eu consigo do meu jeito, a minha concepção. Então, voltando para esse texto aqui, como filhos ele deseja. Então eu falo, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão. Deus, quando começa a repreender e corrigir algo nas nossas vidas, abre o teu coração para isso. Aceite. Aí até coloquei aqui agora, fechando essa Bíblia, voltando para aqui. Eu gostaria que você, deixando marcado em Hebreus, você abrisse em Provérbios capítulo 13, versículo 12.
13, 12. Não é esse versículo aqui. Bom, deixa eu ver se é o 11, 12 e 13. Não, também não é. Mas não tem problema. Vamos para Jó, capítulo 5, versículo 17. É um versículo que fala praticamente a mesma coisa. Jó, capítulo 5, versículo 17. Cinco 17 diz assim, no livro de Jó. Se abriu, Patrícia? Eis que bem-aventurado tem uma conotação de feliz, tá? Quando a Bíblia é muito feliz é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Você quer ser feliz na caminhada? Amém? Eu também quero. Então eu preciso dessa repreensão. Eu preciso dessa correção. Pastor, nem me fala de correção, porque quando eu lembro do meu pai já chegando de estapão. Teve pais que tiveram um processo de severidade e de arbitrariedade, de chegar e espancar os filhos, e isso muitas vezes deixou marcas, até para, geralmente quem passa por isso, de pais muito severos, não sei se foi o teu caso, tem uma dificuldade de entender Deus como um Deus de amor, Deus Pai como Deus Pai de amor. Por quê? Porque a referência de pai que essa pessoa tem num plano terreno é a diferença de um pai severo, de um pai justiceiro, de um pai que só dizia não, de um pai que só cortava e por aí afora. Então, como é difícil as pessoas que tiveram essa experiência na adolescência, na infância, entender um pouco de Deus como um Deus de amor. Quando está falando bem-aventurado, o homem a quem Deus repreende, a repreensão de Deus e a correção de Deus é feita em amor. Nunca no sentido de levar você a um desânimo, a ponto de você querer tirar sua vida. Nunca a ponto de você achar que Deus não é justo. Nunca a ponto de você achar que todo mundo conspira contra você. Mas a correção de Deus, a disciplina de Deus, ela vem de uma forma justa, de uma forma que traz a nós, gera em nós mudança, transformação. Sabe quem foi que escreveu isso aqui, irmãos? Jó. Jó foi um homem que passou uma baita de uma luta na vida dele. Ele tinha um entendimento de Deus, antes de passar a luta, que muitos de nós sequer tem. E depois de passar por tudo, perder família, perder todas as coisas, bens, perder tudo, perder saúde, um dia ele mudou o pensamento dele. Ele parou de entrar num conflito com Deus, parou de entrar num embate com Deus, num arrazoar com Deus que estava indo quase a um ponto de querer achar que ele estava certo e Deus estava errado. Mas ele soube o tempo de parar. E quando ele soube o tempo de parar, Deus começou a mostrar para ele que era para ele parar de falar coisas, parar de questionar e começar a orar por algumas pessoas que estavam acusando ele. E quando ele começou a fazer isso, a história dele mudou. A vida dele mudou. A saúde foi restaurada. A família foi restaurada. Os bens foram restaurados. Tudo foi restaurado na vida dele. Então esse homem aqui, no final do texto do livro de Jó, ele fala algo maravilhoso. Ele fala assim a respeito do Pai eterno. Ele fala, mas agora é de contigo. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora Deus quer levar eu e você a essa concepção. Mas nesse plano, voltando agora para um ponto onde Deus está fazendo, volta para Hebreus capítulo 11, olha o que Deus está falando aqui. 12. Capítulo 12. Eu até coloquei aqui, o propósito da disciplina, o propósito da correção, é nos capacitar, é nos ensinar, é nos revelar a natureza de Deus, os desejos de Deus para as nossas vidas. Lembre-se, Deus não é um Deus sanguinário,
Deus não é um Deus injusto, mas Deus é justo. Eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Amém? E eu espero que cada um deseje isso. Amém? Amém. Quem gosta de ser corrigido aqui? Estou perguntando. Hã? Levanta a mão, quem gosta de ser corrigido? Sinceramente, são poucas pessoas. Eu não gosto de ser corrigido. Eu também não gosto de ser disciplinado. Imagina alguém chegar e falar, senta aqui. Pá, 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 pá. É difícil, não é? Deus, eu sei que é difícil, Deus. O meu eu não quer ser disciplinado, o meu eu não quer ser corrigido. Mas o meu homem interior quer, Senhor Deus. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que o meu homem interior, dirigido pela tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas coisas que a gente tem dificuldade, Deus quer tratar nesse ponto que vai ser um divisor de águas na nossa vida. Amém? Outro dia o pastor Leandro ministrou aqui e falou, sabe quem é a pessoa que mais conhece os meus defeitos? E ele falou da esposa, a Luana. Sabe quem conhece mais os meus defeitos aqui e que mais me corrige? Está aqui, essas duas bênçãos aqui. Às vezes a minha esposa, às vezes a minha filha, às vezes o meu filho, levantam coisas e vou, porque estão falando verdades. Sabe quem mais fala as verdades que muitas vezes eu não acredito na palavra? Quando eu vou para a palavra, começa a entrar no meditar, Deus, eu preciso me moldar a isso, Deus, eu preciso fazer isso, Deus. Sabe quem mais, muitas vezes? Às vezes algum irmão da igreja, às vezes uma crise financeira, às vezes uma perda, às vezes uma derrota, às vezes uma injustiça, às vezes um vizinho. Às vezes Deus vai querer. Aceite, irmão. Deus te mostrar onde que Deus quer chegar. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser melhor. Amém? Então vamos lá adiante, um pouco adiante. Eu vou estar lendo os 6 ainda. E açoita, esse açoita aqui, até na outra versão fala, eu coloquei aqui, como é que está? No 7, castiga, mas fica uma forma um pouco, esse açoita e castiga fica uma forma, parece que Deus vai vir com uma forma ainda de amor tudo isso, tá? E açoita qualquer, se você se intitula filho, Deus de certa forma vai muitas vezes te corrigir. E aí ele vem aqui para o 8, o 7, se suportares a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Lembra do que eu falei? Mimado. Amém? Não tem. Meu papai, ele me mimou, filhinha, vem isso, filhinha, não faz aquilo. Pra cá, mamãe pra cá, não deixa. Deus não vai fazer isso. Amém? Deus é justo, Deus é correto. Vamos lá um pouco adiante aqui. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, os participantes, todos que são filhos sois feitos participantes, sois então filhos bastardos, ou até tem outra versão que fala aqui, são filhos ilegítimos, não legítimos, mas ilegítimos. Eu sou filho, amém? E eu não quero perder essa identidade. Amém. Amém? Se eu começo a resistir a Deus, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não estou entrando no plano de salvação. Será que eu não vou herdar a salvação? Irmãos, isso não é para a gente entrar nesse ponto agora. Mas será que eu vou estar vivendo o que Deus quer se eu estou resistindo 1, 2, 3? Deus fala 1, Deus fala 2. E eu sempre, não, porque não sei o que, porque. E Deus fala a terceira, e Deus usa uma situação de enfermidade, e Deus usa uma crise financeira, e Deus usa uma derrota, e Deus usa uma crise na igreja, e Deus usa uma crise conjugal, e eu sempre e eu sempre defendendo, e eu sempre não sei o que. Nunca vejo um problema em mim, nunca
vejo que Deus está querendo mostrar algo errado no meu caráter. Nunca percebo que um defeito está em mim. Eu louvo a Deus porque Deus é rico em misericórdia e ainda vai continuar tentando. Mas eu quero falar que o tempo que eu e você vamos perder quando a gente querer entrar nesse embate, perder de tempo de vida, de tempo de ser usado por Deus, de tempo de entender as coisas como Deus gostaria, é muito tempo. É muito tempo de conflito, é muito tempo de questionamentos, muito tempo que nos levam a ficar embaraçados com coisas desnecessárias. Então eu espero que você possa estar recebendo a correção de Deus e que você possa estar se submetendo a essa correção de Deus. Aí eu até coloquei aqui, ao qual todos são participantes. A palavra fala que todos são participantes da disciplina. Tá? Aí no contexto da vida. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos? Deus fala. Seu pai falava, então beleza, pai, então o que foi? Deus fala. Quando der eu faço, pai. Não, tal dia eu faço. O próximo versículo 10 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Aqui entra num ponto, irmãos, que vamos ser participantes da sua santidade. Amém. Glória a Deus. O que é isso, ser participante da sua santidade? Eu não estou ainda no estado de ser perfeito, eu não estou no estado ainda de ser o super crente, mas eu estou no estado de caminhada, mas Deus quer que eu seja participante da sua santidade. E Deus quer que você seja participante da sua santidade. O que é isso? É ser um homem vestido de branco, com terno, ou com uma Bíblia grandona? E que fica, amados, estamos aqui, em nome do Pai, do Filho, e você fala com uma voz impostada. É isso? Não. É ir para o céu e morar no céu, ao lado do Pai? É isso? Também não. Ser participante da santidade de Deus é algo que é para ser vivenciado neste tempo. Amém? Você quer isso para você? Eu também quero. Eu fiz aqui um relato. O que é ser participante? Continuar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Para Hebreus, tá? 1 Pedro 1, 13. Posso ler? Todos acharam? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente a graça que se vos ofereça. Essa graça já foi mostrada a nós, a gente já entende o que Jesus fez, a gente já entende o que Jesus, de certa forma, tem para nós, ou muitos aqui entendem, e já estão até vivendo o que Jesus tem para a sua vida. Entre aspas, a carreira proposta para a sua vida. Amém? Aí ele continua falando aqui, como filhos obedientes. Lembra que a gente está falando de pai para filho, lá, né? Naquele texto de Hebreus, pai para filhos. 14. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. Então não deixa as coisas do passado voltar a tomar forma na tua cabeça. Não deixa. Porque se você deixar, você de repente vai parar de ser filho obediente e vai começar a ser filho desobediente. Lembra que foi lido lá? Olhando para o alvo, não olhando para trás. Parar de olhar para trás. Amém? E aí ele continua, na sequência falando assim, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerdes. O que significa participar da santidade do Senhor? O que significa ser santo? Significa ser separado? Significa temente do reino de Deus?
Significa ter uma cultura do reino de Deus aqui dentro, e traduzido em ações. O que o Vaguinho acabou de falar aqui? Que ele pensava que o céu ia descer, ia ter um plano onde o céu estaria aqui, e ele veio entender que não, é que a cultura vem aqui, em cima dos cristãos. Ser santo significa ser separado. Então quer dizer que eu estou aqui e eu não posso me relacionar com outras pessoas, eu estou aqui com o propósito que Deus tem para mim. Eu posso falar com quem eu quiser, eu posso estar do lado de quem eu quiser, mas eu não preciso ser participante das coisas que essas pessoas participam. Eu posso sentar no bar e comer um sanduíche, mas não preciso tomar uma cerveja. Eu posso estar errado e o policial vender seu carro e de repente você solta, mas não tem um jeitinho aí? Não tem jeitinho com o Filho de Deus. Amém. Filho de Deus, ele se está errado, não tem atalho. Amém. Ser santo, ser participante da santidade de Deus, é ter essa cultura aqui e aqui nas ações. Glória a Deus. Você quer isso para você? Amém. Se isso estiver vivendo, se isso estiver sendo desejado por mim e por você, cada vez, cada momento, cada dia que você andar mais com Deus, a glória dele vai resplandecer sobre o teu rosto. Amém. A alegria dele, o sentido da vida vai resplandecer sobre você. Eu até coloquei aqui, né? Quem não participa da santidade do Senhor, eu coloquei aqui na terra, quem não participa, algumas características de quem não participa. Não sonha, não sabe para onde vai, ping-pong. Uma hora compra, uma hora vende, uma hora sai, uma hora vem, uma hora faz isso, uma hora faz aquilo. Fica numa situação onde muitas vezes sem rumo, sem direção. Abre comigo o livro de João, capítulo 12, versículo 55. Olha o que diz. João, capítulo 12, versículo 55. 35. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Irmãos, o contexto que Deus está querendo mostrar é que a luz está aqui, mas muitas vezes eu mesmo, quando não tenho entendimento de que a luz está em mim, que a santidade de Deus está em mim, mas eu prefiro andar em outros caminhos, irmãos, eu estou apagando a luz. Eu estou diminuindo a intensidade da luz. Eu estou diminuindo a intensidade de Deus na minha vida e estou preferindo um caminho de negritude, um caminho obscuro, um caminho que muitas vezes eu não vou saber o seu fim. Quem não participa da santidade do Senhor muitas vezes fica nessa situação. Conflitos muitas vezes que precisam ser resolvidos, conflitos numa esfera às vezes familiar, numa esfera de irmãos, numa esfera de vizinhos. Qualquer situação com qualquer pessoa é motivo de conflito. Quem não participa da santidade do Senhor muitas vezes está em crise de identidade. O que estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Qual o propósito de Deus na minha vida? O que não participa da santidade do Senhor, se aqui na terra está todo esse bololô, imagina na eternidade. Será que uma pessoa que não participa da santidade do Senhor nesse tempo vai conseguir participar da santidade de Deus na eternidade? Eu não preciso responder. Quem participa da santidade do Senhor nesta vida tem o quê? Tem luz, tem sentido, tem rumo, tem direção, tem bons relacionamentos sólidos, com familiares, com irmãos, com amigos. Não significa que relacionamentos sólidos não são relacionamentos que tenham conflitos.
Amém? Amém? Quem aqui nunca brigou no âmbito familiar? Nunca briguei, pastor. Nunca tive nada. Nunca fiz. Em casa, tudo... A gente fala todo dia, se conversa, tudo paz e amor. É assim mesmo? Quem nunca brigou num contexto igreja? Ou se desentendeu? Quem nunca se desentendeu num contexto de vizinhança? Mas quem participa da santidade do Senhor, pode até acontecer um lapso, um erro, mas conserta. E conserta rápido. Amém? Quem participa da santidade do Senhor nesse tempo também tem identidade sólida. Sabe dos sonhos de Deus para a sua vida. Sabe dos sonhos e dos propósitos de Deus para a sua vida. E luta para isso acontecer. E ora para isso acontecer, para isso aflorar na sua vida. Não fica, não. Quando Deus quiser. Quando Deus quiser tal coisa vai acontecer. Quando Deus quiser. Deus quer hoje. Amém? Deus quer hoje. E aí um pouco mais adiante, quem participa da santidade do Senhor na eternidade, naturalmente vai estar ao lado do Pai. Amém? Eu espero que eu e você possamos começar a participar dessa santidade que Deus propôs. Deixa eu chamar o Ministério de Louvor também, por favor. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. O 10 de novo. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhe parecia. Mas este, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E o versículo 11 diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Por isso que ninguém gosta de receber uma repreensão. Não parece que é de gozo. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela são exercitados. Você quer colher justiça e paz amanhã? Eu quero. Então eu peço em nome de Jesus Cristo que você peça a Deus: Deus, me corrija, Deus. Deus, me corrija através dos meus irmãos, me corrija através da tua palavra, Deus. Me corrija, Senhor Deus, através do que for, Pai. Me dá entendimento, Senhor Deus, do porquê que eu estou passando uma crise financeira, porquê que eu estou passando uma crise conjugal, porquê que eu estou passando uma crise familiar. Me dá entendimento, Deus. E Deus com certeza vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, faça o que Ele te mandar. Amém? Fecha os teus olhos. Deus quer mudar a sua vida hoje. Por mais que tenha sido difícil a sua infância, o seu relacionamento com o seu pai terreno, eu quero falar com as experiências que Deus quer propor para você hoje. A justiça, a forma como Ele vai te corrigir e me corrigir, a forma como Ele vai disciplinar a mim e a você, é da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Se você tem passado momentos difíceis na sua vida, momentos delicados na sua vida, não murmure. Uma das coisas que quem resiste à correção de Deus, quem resiste à disciplina de Deus, uma das coisas que naturalmente acontece é a murmuração. Uma das coisas que acontece com aqueles que não resistem, daqueles que glorificam a Deus por tudo,
é o tempo ser abreviado. É o tempo daquela luta, daquela crise, daquele momento ser abreviado. Porque ele percebe o quanto você está disposto a ser tratado, o quanto você está disposto a ser moldado por ele. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Uma oração onde eu quero... Se tem alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, a Bíblia fala algo maravilhoso e algo que inicia a nossa caminhada espiritual. O Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, diz assim o Evangelho de João: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filho de Deus significa que você vai ser corrigido por Deus, que você vai ser moldado por Deus, que você vai ser lapidado por Deus, que você vai ser uma pessoa que vai, em nome de Jesus Cristo, colher frutos de justiça e de paz ainda hoje. Colher frutos de justiça e de paz no amanhã na sua família, o amanhã no seu trabalho, o amanhã com seus amigos. Se você deseja fazer essa oração comigo, aceitando Jesus como o Senhor da tua vida, fecha os teus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego o meu coração e a minha vida inteiramente ao Senhor. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida. E trata-me como teu filho, em nome de Jesus.